Oi, pessoal. Então, nesse vídeo a gente vai falar de cilindro. Então, vamos primeiro entender o que é um cilindro, né? Então, a gente vai considerar dois planos, alfa e beta, de forma que eles sejam paralelos. E a gente vai considerar um segmento de reta MN, em que cada um dos pontos está num dos planos, né? E ainda a gente vai considerar um círculo aqui de centro O e raio R, de forma que esse círculo esteja contido no plano A. Então, tá, o que é o cilindro? Então, a gente vai pegar segmentos de reta que saem do plano alfa, de dentro do círculo, e vão até beta. Mas esses segmentos de reta têm que ser paralelo e congruente a MN. Aí, a união desses segmentos é o que forma o cilindro. Repara que o cilindro aqui está meio deitadinho, né? Isso é o que a gente chama de cilindro oblíquo. E quando o segmento MN está perpendicular ao plano alfa, a gente tem o que a gente chama de cilindro reto. Aqui a gente tem um cilindro reto. Então, a gente tem aqui o cilindro planificado. Como que a gente enxerga isso? Quando a gente pega uma folha de papel e enrola, o que a gente tem é isso daqui. A única diferença é que a gente não vai ter essas bases, mas a gente tem exatamente a superfície lateral. Então, a superfície do cilindro nada mais é do que um retângulo. Agora, esse retângulo tem algumas características em específico. Então tá, a gente está aqui com esse cilindro e aí a gente vai pegar uma tesoura e cortar aqui, em algum canto da folha, né? Se a gente corta, a gente ganha exatamente a superfície, que é a folha que a gente acabou de comentar. Mas como são as dimensões dessa superfície? Elas têm características especiais, específicas. Então, a gente tem que aqui é perpendicular essa base aqui, que a gente tem que é esse círculo aqui. Se ela é perpendicular, aqui a gente tem a altura. Então, esse tamanho aqui nada mais é do que h, que eu vou chamar de altura h. Além disso, como a gente está tratando de um círculo, a gente tem um raio, então a gente tem aqui o R. O que é o comprimento da circunferência, né? Bom, a gente sabe que o comprimento da circunferência, que a gente escreve lá como C, nada mais é do que 2πr. Então, se aqui a gente tem 2πr e a folha que a gente acabou de abrir tinha exatamente essa dimensão aqui, então, a gente tem que esse lado aqui seria 2πr, o lado que está em encontro com a base tem comprimento de 2πr. Então, aqui é 2πr e aqui é a altura. Repara que a gente está considerando um cilindro quando ele tem as bases, e as duas, né? A gente chama tanto a parte de cima quanto a parte de baixo de base mesmo. Se, por exemplo, no exercício ele fala que é um copo, aí sim você tem que assumir que uma parte é aberta e outra é fechada. Se não falar nada em específico, que é um copo, que é uma lata que está aberta, alguma coisa do tipo, você tem que sempre considerar as duas bases. E aí a gente tem os elementos do cilindro, né? Por que a gente pega lá o centro O? Porque aqui é o que a gente chama de eixo, que sai do ponto O de uma das bases e vai até o outro ponto O' da outra base. E aí a gente tem também a base, que é o que a gente já falou, o raio, a altura. Repara que antes a gente considerou um cilindro reto e a altura dele é exatamente esse lado aqui. Mas agora que a gente está pegando um cilindro oblíquo, a altura sempre vai ser saindo de uma base e indo até a outra de forma perpendicular. E a geratriz nada mais é do que segmentos paralelos ao eixo com extremidade nos pontos da circunferência da base. Além disso, já que falei, né, mas além disso a gente tem o cilindro oblíquo e o cilindro reto. O cilindro oblíquo, a gente tem que a altura é diferente da geratriz, mas no cilindro reto, a geratriz é igual à altura, é o que acabei de falar, né? E aí a gente tem também que o cilindro circular reto é chamado também de cilindro de revolução, como vocês podem ver aí. Por que é esse nome, né? Eu pego um retângulo e rotaciono ele em torno do seu eixo, que é o que ele está fazendo aqui. Rotacionando, eu tenho esse cilindro, e esse cilindro é um cilindro de revolução. Então, o cilindro reto também pode ser chamado de cilindro de revolução. O que é a seção transversal? Nada mais é do que um corte que é paralelo à base, e a seção transversal é exatamente essa parte de dentro aqui, essa parte do círculo que é paralelo às bases. Além disso, a gente também tem o que a gente chama de seção meridiana. Antes a gente fez a seção transversal que corta paralelo à base, agora a seção meridiana a gente corta no eixo.
A gente corta passando pelo eixo, pega um plano e passa pelo eixo. Essa parte aqui que se forma é o que a gente chama de seção meridiana. Repara que, como aqui vale R e aqui vale R, a gente tem que tudo vale 2R. E repara também que essa parte aqui é exatamente a altura, já que a gente está olhando um cilindro reto. Então, aqui também é a altura. A gente tem que, se a seção meridiana é um quadrado, a gente chama o cilindro de cilindro equilátero. E claro, como ele é um quadrado, a gente tem que todo esse lado é igual a esse lado. Mas então quer dizer que a altura é R mais R, ou seja, a altura é igual a 2R. E agora a gente fala da área. Repara que aqui a gente tem um cilindro reto montado e ele planificado. Igual eu já disse, a gente tem que essa parte aqui é 2πr e essa parte aqui é h. Além disso, claro, a gente tem que aqui é o raio, então a gente tem que a área lateral é o mesmo que a área dessa parte aqui, da superfície lateral. Mas a superfície lateral, se a gente for calcular a área do retângulo, é base, nossa base é 2πr vezes a altura, vezes o h. Então, dá 2πrh. Agora, se a gente vai olhar a área da base, bom, a gente sabe que a área da circunferência é πr ao quadrado, mas como a gente tem duas circunferências, tanto a parte da base de cima quanto a parte da base de baixo, digamos assim, a gente tem 2 vezes πr ao quadrado. E além disso, a gente tem a área total, que, claro, é a soma da área lateral com a área da base. Aqui só está em evidência. Repara que se eu fizer distributivo aqui vai ficar 2πrh mais 2πr vezes r, que é r ao quadrado, que é exatamente o que está aqui. Agora, um cuidado que a gente tem que tomar é sobre a área lateral. Essa área lateral aqui só vale para o cilindro reto. Aí você vai me perguntar por quê? O que eu sugiro para vocês fazerem é, igual eu comentei, pegar a folha e juntar os dois lados. Pega um durex, uma cola, sei lá, e junta essas duas partes aqui. Juntou. Agora você vai fazer 2 cortes que vão ser uma seção, mas não vão ser nenhuma seção transversal nem a seção meridiana. A gente vai fazer um corte que seja em diagonal mesmo. Faz um corte que seja em diagonal tanto embaixo e em cima repete esse corte. Esse corte tem que ser como se fosse paralelo. A mesma inclinação embaixo você tem que fazer em cima. Beleza, você fez esse corte. Agora que você fez o corte, abre de novo o seu cilindro. Você vai ver que você não tem mais um quadrado. Você vai ter uma outra figura geométrica e para calcular a área não vai ser tão simples assim. Então, sempre que vocês forem calcular a área lateral do cilindro, a gente vai estar considerando que estão usando um cilindro reto. Ah, mas e a base no cilindro oblíquo? Bom, se ele é um cilindro oblíquo, ele tem que ter a base sendo circunferência, sendo um círculo. Então, tanto embaixo quanto em cima é um círculo. Então, de fato, a área da base é a mesma. O que muda é a área lateral. Agora a gente vai falar do volume. O volume vai seguir a mesma lógica do que a gente viu lá para os prismas. A gente vai usar o princípio de Cavalieri. Como assim? A gente vai pegar dois planos, alfa e beta, em que a gente vai considerar o cilindro C e o paralelepípedo P. Primeiro, a gente vai considerar que esse cilindro e esse paralelepípedo têm as áreas da base iguais. A medida que tem a área da base aqui, tem a mesma medida da área da base daqui, e a mesma altura. Então, quando a gente olha ali no plano beta, a gente tem que o cilindro vai ser beta interseção cilindro, que é essa parte aqui que está mostrando, branca, e no paralelepípedo a gente tem beta interseção paralelepípedo. Mas a gente tem que a área de beta interseção C é A igual à área da base. Porque a gente sabe que não muda, né? A gente sabe que essa área aqui é a mesma dessa. E aí a gente tem também que a área de beta interseção paralelepípedo também é a área da base. Mas as áreas da base a gente pegou de início iguais. Então, a gente tem que a área do beta interseção C é igual à área do beta interseção P. Mas a gente já sabe calcular o volume do paralelepípedo usando o princípio de Cavalieri. Mas se a gente tem que as áreas são iguais, então os volumes também vão ser iguais, tanto o volume de C quanto o volume de P. Portanto, o que a gente consegue é que o volume do cilindro nada mais é do que a área da base vezes a altura. Agora, quem que é a nossa área da base? A nossa área da base aqui é πr ao quadrado vezes h. Por quê? Porque a área da circunferência é πr ao quadrado.
Então, o volume a gente tem que deu πr ao quadrado vezes h. Então, por esse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente vai fazer alguns exemplos. Até mais!